Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E hoje, na edição 174, julgo eu, pela primeira vez, vamos trazer um tema que não é wrestling. E perguntar-me-ão vocês por que razão trazes um tema de wrestling para um canal e para uma página que trata wrestling. Porque hoje vamos falar de banda desenhada e acho que concordarão comigo que a relação entre a banda desenhada e o wrestling é quase seminal. Uma não existe sem o outro. Diria que o wrestling, a banda desenhada existe muito melhor com o wrestling do que o wrestling com a banda desenhada. Portanto, é o wrestling quem vai buscar muito mais influências à banda desenhada do que o contrário, naturalmente. Bastará pensarmos, por exemplo, no Hurricane, na Nikki Cross, no próprio Kaiju Big Battel. Portanto, na própria estrutura até daquilo que é um combate wrestling, que é um herói contra um vilão, e basicamente a estrutura narrativa básica, fundamental da banda desenhada, ou dos super-heróis na banda desenhada, acaba também por ser essa. Portanto, um super-herói contra um arquivilão ou contra um vilão. O que eu vos vou, aliás, trazer aqui hoje são os livros que eu considero, porque depois, com o sucesso dos filmes da Marvel, a verdade é que neste momento há muita gente a começar a interessar-se por banda desenhada, pessoas se calhar que antes nunca tinham pensado sequer em ser fãs desta forma de arte. E portanto, eu sou fã de banda desenhada praticamente desde puto. Portanto, 8, 9, se calhar um bocadinho mais, 10 anos foi quando comecei a gostar realmente de banda desenhada. Fui ali até aos 21, eu recordo-me, eu tinha, eu diria, milhares de livros, milhares de cómics de banda desenhada. Depois cheguei ali aos 21, 22, quando estava na faculdade, e deixei de gostar de banda desenhada. E portanto, vendi basicamente toda a minha coleção. Foram milhares de livros que foram à vida, porque eu pensava que não ia voltar a gostar de banda desenhada. A verdade é que o bichinho voltou há uns 2 anos e meio, e tem voltado em força. Aliás, eu gasto muito mais dinheiro em banda desenhada do que aquele que devia gastar, e eu já consegui recuperar muita coisa e comprar algumas coisas novas que entretanto vi interessantes. E portanto, vou-vos trazer aqui os títulos que, na minha opinião, e que são títulos que eu tenho, na minha opinião, qualquer fã de banda desenhada deveria ter, eu diria, para começar a ler banda desenhada. São alguns dos títulos fundamentais. Naturalmente também que a banda desenhada é um mundo e, portanto, qualquer outra pessoa que fizesse esta lista faria com, provavelmente, muitos livros diferentes. Se calhar coincidiríamos noutros que eu tenho aqui. E dizer também que vai ficar aqui a faltar, naturalmente, muita coisa, porque para trazermos aqui o fundamental da banda desenhada, o vídeo teria que demorar 5 horas, 6 horas, algo do género. De qualquer forma, se gostam de banda desenhada, deixem-se ficar por aí, que eu acho que you are in for a treat. Não devido, tenho aqui coisas muito boas que vos vou mostrar. Vou começar aqui pelo primeiro, na minha ótica, a melhor história do Homem-Aranha. A Última Caçada de Kraven. É uma história, isto é basicamente apenas a história em si, não tem mais nada, é apenas A Última Caçada de Kraven, que é uma história de 140 páginas. Quanto a mim, a melhor história do Homem-Aranha. Tu tens, por exemplo, a morte de Gwen Stacy, onde o Duende Verde depois também morre, que também é muito conhecida, mas não há comparação com A Última Caçada de Kraven, uma história sombria, onde no final o Kraven também morre. Kraven o Caçador, talvez o melhor vilão do Homem-Aranha, se calhar melhor até com o Norman Osborn, e portanto isto depende naturalmente dos gostos, e portanto uma excelente escolha, não duvidem. Depois, o Carnage, o Carnificina, que é uma das personagens muito em voga, vai aparecer no próximo filme do Venom. Eu diria que a última grande saga do Carnage é o Absolute Carnage. Eu aqui trouxe, que eu não tenho, eu aqui trouxe o Mente Assassina, mas é realmente um vilão muito interessante. O Carnage é o filho do Venom, e portanto é um vilão a acompanhar. Talvez o Absolute Carnage neste momento seja a saga mais importante do Carnage, e portanto eu não a tenho, se não teria sido essa que teria trazido. Depois, uma banda desenhada surpreendentemente boa,
Assassin's Creed, a Ubisoft, eu não percebo nada de gaming, mas eu julgo que a Ubisoft seja quem criou o Assassin's Creed. E portanto, esta banda desenhada, eu tenho os 3 primeiros, é surpreendentemente boa. A banda desenhada do game, lançada pela própria Ubisoft. E portanto, este Assassin's Creed acho que também será uma excelente leitura para aqueles que se querem começar na banda desenhada e também se dão muito com a parte do gaming. Eu, por exemplo, eu não jogo, mas aqueles que se queiram iniciar e que gostem de jogos, têm aqui, são 3 livros, eles lançaram 3, depois não sei se lançaram mais, mas têm aqui estes 3, que são o Regresso a Casa, o Crepúsculo e a Prova de Fogo. A seguir, uma banda desenhada que eu simplesmente adoro. A Netflix fez há pouco tempo uma série horrorosa, diga-se de passagem, acerca desta banda desenhada de um dos meus atores preferidos, Mark Millar, e falo naturalmente do Jupiter's Legacy. Eu tenho aqui aquelas que são as 4 edições, eu vou começar aqui pelo 1, fazer ao contrário, são as 4 Netflix Editions. É a última edição do Jupiter's Legacy. Isto antes chamava-se Jupiter Circle, os 2 primeiros, e depois Jupiter's Legacy, o 3 e o 4. Eles agora decidiram chamar a todos, portanto, Jupiter's Legacy. Na verdade, isto acabou por ser publicado primeiramente o Jupiter Circle em 6 cómics, se bem me lembro, e depois o Jupiter's Legacy noutros 6. Os TBS vinham com Jupiter Circle nas 2 primeiras edições, Jupiter's Legacy nas outras 2, e eles agora juntaram todas. Temos aqui também, estas são a 3 e a 4. E, meus amigos, Jupiter's Legacy é um universo brutal e, portanto, é das bandas desenhadas que mais gosto. Fiquei imensamente triste com a série da Netflix, que considero horrível e, portanto, ainda bem que foi cancelada. E melhor ainda, Jupiter's Legacy está de volta, ou o universo Jupiter's Legacy está de volta, porque ainda há pouco mais de um mês saiu a continuação, Jupiter's Legacy Requiem. Este é o cómic número 1 e, portanto, posso-vos dizer que este Requiem é uma continuação muito digna daquilo que foi o Jupiter's Legacy. O Mark Millar ainda cá está, o Frank Quarterly não. Esta tem a arte do Tommy Lee Edwards, mas Jupiter's Legacy Requiem é a continuação do Jupiter's Legacy e, portanto, acho que é uma boa continuação. Depois teve também a adaptação ao cinema, é uma banda desenhada ótima, The League of Extraordinary Gentlemen. O filme não é grande coisa, diga-se, eu tenho aqui o 1 e o 2. O filme, diga-se que não é grande coisa, mas a banda desenhada é ótima. Basta dizer que é do mestre Alan Moore e vocês vão perceber durante aqui as minhas escolhas que eu tenho aqui imensa coisa do Alan Moore, também imensa coisa do Mark Millar, porque são 2 dos meus argumentistas preferidos. Depois, bem conhecida por vocês com toda a certeza, a Guerra Civil, Civil War, também, diga-se de passagem, que também é do Mark Millar, portanto, também pertence ao Millar World, a Civil War, e que já teve, é da Marvel, e que já teve nos cinemas, portanto, subejamente conhecida, uma das sagas mais conhecidas, e diga-se de passagem que é uma belíssima saga. O que alguns poderão não saber, aqueles que estão tão por dentro da banda desenhada, é que a Civil War teve uma continuação, desta vez Homem de Ferro frente à Capitã Marvel. Diria que, como quase todas as continuações, não é tão boa como a primeira, mas lê-se bem. Nós já vamos ver outra saga que também teve continuação, em que para mim aí a continuação é melhor do que este Civil War. Também não chega à primeira, mas é bem melhor. Este Civil War 2 volta a mostrar, lê-se bem, mas não chega naturalmente à primeira. Depois, uma edição do Thor. E por que razão é que eu trouxe este Thor The Definitive Thor Redux?
porque este livro tem aqui algumas das mais importantes histórias do Thor. Eu não diria que são das melhores histórias, mas são pelo menos das mais importantes, as mais significativas, aquelas que hoje em dia eu diria que são mais conhecidas da banda desenhada. Isto é uma edição da Marvel Platinum e, portanto, é uma série, ou estão aqui compiladas uma série de histórias do Thor, que vêm desde os anos de ouro da banda desenhada até a tempos mais recentes. Já agora dizer-vos também que eu sou muito mais fã da banda desenhada recente do que dos anos de ouro. Eu não sei se isto é uma heresia dizer isto para os adeptos da banda desenhada, mas a arte e os argumentos que se fazem hoje em dia são brutais, são espetaculares e não têm nada a ver com a arte muito mais, eu não quero dizer básica e portanto ofender alguns dos grandes artistas da história da banda desenhada. Mas para alguém pelo menos mais adulto, a banda desenhada da atualidade, pelo menos no que diz respeito aos super-heróis DC, Marvel, até editoras como a Image Comics, a Vertigo, a banda desenhada que se faz hoje, na minha opinião, é verdadeiramente espetacular. Depois, esta história do Loki, é uma história contada sobre o ponto de vista do Loki, chama-se simplesmente Loki, é escrita pelo Roddy e pelo Ribich na arte. E, portanto, esta história é, eu diria, o ponto de vista do Loki, porque nós habitualmente vemos o do Thor, e este é o ponto de vista do Loki sobre o seu irmão, Thor, e foi uma agradável surpresa, diga-se, este livro. Depois, o universo Injustice, que é brutal. Se vão agora iniciar da banda desenhada, leiam tudo o que houver acerca deste universo Injustice. Eu aqui tenho o prelúdio daquilo que foi o Injustice. Já agora o Injustice é um universo em que o Super-Homem, o Superman, se torna um ditador, e basicamente tudo o que vem do Injustice é ótimo. E portanto este é o Injustice ano 0, porque vocês têm o Injustice ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, penso eu, e este é o ano 0. Portanto explica um bocadinho como é que se chega a essa fase em que o Super-Homem acaba por ser um ditador, um ruler impiedoso. E portanto eu trago-vos este como exemplo, a prequela, mas tudo o que tem a ver com o universo Injustice é simplesmente brutal. Voltamos ao Mark Millar e ao Old Man Logan. Esta história também é brutal. Esta história foi adaptada ao cinema. Apesar do filme, diga-se, não tem muito a ver com o que é a banda desenhada. Acho a banda desenhada bem melhor. Apesar do filme ser bom, diga-se de passagem, o filme é muito bom, mas ainda assim considero a banda desenhada melhor. Este Old Man Logan, do Mark Millar, basicamente tudo o que Mark Millar traz, eu diria que é bom. Raríssimas coisas do Mark Millar eu não gosto, e portanto este Old Man Logan, qualquer pessoa que se inicie na banda desenhada tem que ter isto, porque é um dos clássicos. Depois passamos para outro mestre, Frank Miller, talvez um dos livros menos conhecidos, mas que é ótimo. O Ronin foi um dos livros que eu diria ali se calhar do início da carreira, ou pelo menos quando o Frank Miller não era assim tão conhecido. E portanto eu acho que isto foi considerada possivelmente a primeira obra-prima do Frank Miller, que escreveu, por exemplo, O Regresso do Cavaleiro das Trevas. E portanto este livro, dizem os entendidos, que mudou até um bocadinho a percepção daquilo que era o mercado acerca dos cómics, e portanto acaba por ser um livro histórico por causa disso. E portanto Ronin, de Frank Miller. Depois, outro livro que muitos de vocês com toda a certeza conhecerão e que eu adoro também, e que é de quem? Do mestre Alan Moore, editado pela Vertigo, que eu diria que a Image Comics e a Vertigo serão as minhas duas editoras favoritas, apesar da Vertigo ter a ver com o selo DC. A Image, sim, é independente, e portanto
este V de Vingança é basicamente a história que vem no filme. Teve uma adaptação à televisão, ao cinema, perdão. Há uns que gostam, outros gostam menos. Agora, a verdade é que a adaptação é muito fiel aqui ao livro, não há dúvida. E, portanto, o Alan Moore até já se veio desculpar porque diz que este livro, principalmente a primeira parte, ele ainda era um escritor muito imberbe nesta altura e quase pediu desculpa pela primeira parte do livro. Eu não acho nada disso, acho o livro ótimo e, portanto, este V de Vingança, também para aqueles que queiram ler clássicos, eu diria que este clássico do Alan Moore tem que estar, sem dúvida, na prateleira. Depois, também subejamente conhecido, e agora voltamos ao Mark Millar, de novo, Kingsman, Serviço Secreto, e portanto, o filme, ou a saga, ou a franquia Kingsman, que agora se vê do cinema, é naturalmente adaptada deste livro, é adaptada do Kingsman. Já agora dizer também que o Mark Millar escreveu outras coisas muito conhecidas e que foram adaptadas ao cinema, como por exemplo o Kick-Ass, foi também desenhista do Watchmen, e portanto eu diria que o Mark Millar é uma das grandes figuras da banda desenhada. Há quem não, isto depois depende aqui um bocadinho dos gostos, para mim é, e por isso o Mark Millar faz tanto sucesso com o seu Millar World. E portanto, este Kingsman Serviço Secreto, excelente, leiam. Já agora dizer-vos que os preços destes livros que eu vos estou a apresentar, isto anda mais ou menos sempre, eu diria ali entre os 15 e os 25 euros, portanto, barato não é, mas vale a pena, também não é super caro, e portanto acho que estão ali dentro daquilo que seria expectável para um livro, ou para livros desta envergadura, vá lá, ou desta importância, e portanto eu diria que é investir. Portanto, eu tenho que abdicar de outras coisas, naturalmente, para poder comprar banda desenhada, mas portanto isto tem a ver com a paixão que cada um de nós tem pelas coisas. Depois, uma história que não é para todos, mas que eu particularmente gosto muito, Asilo Arkham, do Batman. É uma história do Batman, uma história que eu diria, e o próprio nome já o indica, que passa muito por loucura. O Batman é chamado ao Asilo Arkham, em que os presos, que normalmente os presos do Asilo Arkham são os grandes vilões de Gotham City, e o Batman é chamado ao Asilo Arkham, onde os presos tomaram conta do asilo, e portanto vai numa viagem de loucura. E portanto eu gostei muito desta história. Agora não é decididamente uma história para todos. Depois, outra adaptação da Netflix. O argumento eu não acho sinceramente nada de especial, mas a arte deste livro é brutal, e estou a falar da velha guarda. Teve uma adaptação de Old Guard, teve uma adaptação ao cinema com a Charlize Theron no papel principal, e portanto este livro é do Greg Rucka, e portanto eu diria mais até pela arte. Este livro reúne os cómics de 1 a 5 do Old Guard, que foram exatamente os cómics que foram adaptados no filme, e portanto foi lançado em Portugal, eu penso que isto seja da Devir. Portanto, a G-Flo e a Devir são basicamente as duas grandes editoras, eu não sei se me estou a esquecer de mais alguma, mas que editam em Portugal, e portanto a velha guarda de Old Guard é excelente. A arte, que também não é para todos, diria, mas a arte deste livro, principalmente, agrada muito. Depois, um livro que também me surpreendeu, isto é uma Deluxe Edition, eu diria, uma das prequelas de outro livro que eu vou aqui falar e que adoro e que é considerado um dos melhores livros da história, eu diria, dos livros de banda desenhada, e não só, é um dos best-sellers de sempre do New York Times, por exemplo, mas já lá vamos. E portanto, este The Button com o Batman e o Flash funciona um bocadinho como prequela do Watchmen e posteriormente do Doomsday Clock. E portanto eu até pensava, porque as críticas a este livro não foram grande coisa, mas eu simplesmente adorei esta história, e portanto isto é uma Deluxe Edition que eu gosto muito, sinceramente, e portanto sim, recomendo o The Button. Se querem compreender todo o universo Watchmen, este é um livro importante também
para ser lido. Depois, também adoro a saga Dead Metal. Este é o Dark Knight Dead Metal. É uma saga épica e, portanto, eu sou grande fã e diria que a grande maioria dos adeptos da banda desenhada são grandes fãs de sagas cósmicas, de sagas épicas, que é diferente de ser cósmico ou ser épico. Esta é cósmica e é épica, portanto, um dos livros também que adoro, também é uma Deluxe Edition, que, por exemplo, custou, estava eu agora aqui a ver atrás, custou 33,50€, portanto não é barato, é lógico que não, mas vale a pena. Podem perceber até pela página, pela capa, pelo próprio papel. Portanto, estas Deluxe Editions são edições muito bonitas. Esta é uma edição da DC, Scott Snyder, Greg Capullo, portanto, com grandes nomes, peço desculpa, com grandes nomes dos argumentos e da arte na banda desenhada, e portanto, ótimo também a saga Dead Metal. Este é o Dark Knight. Este universo Dead Metal tem muito mais por onde explorarem. Depois, de um autor espanhol, Guilherme March, Carmen. Eu trouxe esta história porque gostei muito também. O Guilherme March, que eu saiba, não é muito conhecido. Ele é um ilustrador consagrado, diria eu, mas como desenhador de banda desenhada não é assim tão conhecido. Ele é ilustrador daqueles desenhos de sensualidade, vá lá, das revistas com desenhos mais sensuais. É de Palma de Maiorca e ele traz aqui desenha aqui Palma de Maiorca. Para quem já lá esteve, acaba por rever aqui nesta história, que é ótima, tem um ótimo argumento também, acaba por conseguir trazer aqui Palma de Maiorca de uma forma como se calhar nunca a vimos. Depois, uma das mais importantes histórias da história, passa a redundância, da banda desenhada, A Piada Mortal, The Killing Joke. Eu adoro esta história. Tenho duas edições. Tenho esta Deluxe Edition, que é ótima. Recordo-me que isto custou-me 15€, acho eu, 16€ por aí. E portanto, traz a história reprinted e recolored, esta Deluxe Edition. Mas depois tenho outra que já vos vou mostrar, que isto custou-me, se bem me lembro, mais de 60€, 62 ou 63€. E que é isto? E que, na verdade, o que é que está aqui dentro? Deixem-me ver se consigo tirar. Ora, teria que ver, é por aqui. Ora, aí está. E, portanto, o que é que isto traz? Traz, além da Piada Mortal original e, portanto, da nova versão, vá lá, a história é igual, mas a história repaginada e recolorida, traz o argumento original do Alan Moore. E, portanto, eu não sei se conseguem ver. E, portanto, para um fã da Piada Mortal, isto é a edição do 30º aniversário da Piada Mortal. E, portanto, para quem é fã, isto é naturalmente é uma prenda de Natal. Naturalmente, é uma prenda de anos. Não se compra, claro, todos os dias, mas para quem seja fã desta história, que eu diria que é mítica, Piada Mortal, acho que é uma ótima escolha. Depois do universo Watchmen, Doomsday Clock, e nós já lá vamos ao Watchmen. Eu vou deixar o Watchmen para o final. Nós já lá vamos ao Watchmen. A seguir ao Watchmen, o Watchmen que é do Dave Gibbons e do mestre Alan Moore. O Watchmen teve continuação neste Doomsday Clock, que foi lançado, se bem me recordo, em 12 cómics. Os 12 estão aqui compilados, eu já vos vou mostrar. E portanto, basicamente, é o universo Watchmen a ir ao encontro do universo DC. Portanto, as personagens do Watchmen vão-se aqui encontrar com as personagens da DC, Super-Homem, Batman, Wonder Woman, e portanto esta edição Deluxe é também brutal. Teve algumas críticas o Doomsday Clock, porque também basicamente não é possível chegares ao nível do Watchmen. O Watchmen
é talvez dos melhores livros de sempre, se não o melhor da história da banda desenhada. E portanto eu digo isto naturalmente, livremente, como é lógico, mas não é fácil chegar a este nível. O Alan Moore já não voltou. Para quem possa não saber, o Alan Moore não joga, eu diria, não joga com o baralho todo, e portanto é alguém que de vez em quando lhe dá uns vibes, e portanto o Alan Moore decidiu não voltar para o Doomsday Clock, achou que isto não ia dar nada, e portanto o Doomsday Clock acabou por ter apenas Geoff Jones e Gary Frank. Mas a história, eu diria que eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho. A história é boa. Eu estava a tentar meter isto aqui de novo, não sei se vou conseguir, vou sim senhora. A história eu diria que é ótima, e portanto, se gostam do universo Watchmen, podem comprar isto à vontade, porque vão gostar desta história, quase vos garanto, porque a história tem uma boa estrutura, tem um bom argumento, e portanto acho que é uma excelente opção para quem goste deste universo. Depois, um livro brutal também do Mark Millar, Nemesis. Podem ver, este é daqueles que também devem ter na vossa prateleira. É ótimo o Nemesis e, portanto, qualquer dia vai ser adaptada a série de televisão ou ao cinema, tenho a certeza absoluta, porque esta história é ótima. Aliás, eu não sei como é que isto ainda não foi adaptado, porque é uma perda de tempo, o conceito desta história é brutalíssima. Imaginem-se um dia um super vilão, ou aliás, se uma pessoa normal fosse super rica, e quando digo super rica é teres mesmo dinheiro em que possas comprar armas nucleares, super jatos, e tanto essa pessoa tornar-se um super vilão. E portanto, como é que o mundo ficaria? E Mark Millar traz-nos este Nemesis, que é brutalíssimo. Aconselho vivamente. Depois, o que também aconselho é Sandman, do Neil Gaiman. Vai ter também, e penso eu muito proximamente, uma adaptação da Netflix. E portanto, o Sandman é também aqui uma viagem ao mundo dos sonhos. Vá lá. Eu tenho esta edição que compila, é o Book One da Deluxe Edition, que compila, eu penso que são os primeiros 14 cómics do Sandman, e portanto vou comprar os restantes, porque é realmente um ótimo universo, o universo de Sandman, e volto a repetir, é um bocadinho uma viagem pelos sonhos, e a série, se a Netflix não a estragar como costuma fazer, pode ter aqui um grande trunfo em mão. O que também vai ser adaptado e pela Netflix, porque faz parte do Millar World, e o Millar World foi comprado pela Netflix, e portanto a Ordem Mágica. E se calhar nós olhamos para isto, vemos magia, faz-nos lembrar aquelas séries de televisão Trazer por Casa, em que há jovens mágicos que têm poderes. É assim, é surpreendente, tem um ótimo plot twist. Dizer também que os livros do Mark Millar muitas vezes têm plot twists no final. Ele deve ter qualquer coisa. Dizer-vos também que ele deve ter qualquer coisa. O irmão dele deve ter feito algum mal quando ele era pequeno. E quem já tenha lido livros do Mark Millar e pensado nos plot twists, se calhar sabe o que é que eu estou a dizer. E portanto, a Ordem Mágica vai agora, ou está a voltar agora à continuação da Ordem Mágica. Também o único livro da Ordem Mágica que existia era este, e tal como o de Jupiter's Legacy está a ter continuação. Eu penso que até já saiu a continuação da Ordem Mágica, e vai ter proximamente também, vão ver na Netflix, da Magic Order, e diga-se de passagem, muito bom. Depois, o que já está na Netflix e teve sucesso, e ainda bem que teve sucesso, foi The Umbrella Academy. Eu só me falta o número 1. O número 1 não o tenho. Depois tenho o 2, que é o Dallas, que adaptou a segunda temporada. E a terceira temporada vai ser adaptada deste livro que eu tenho aqui, Hotel Oblivion, e diga-se de passagem que isto tem desenhos do Gabriel Bá, do brasileiro Gabriel Bá, e a arte desta Umbrella Academy
é brutal. Se querem também começar a ler banda desenhada, comprar um livro para começar, eu diria que a Umbrella Academy é uma excelente opção e, portanto, acho que se a terceira temporada da Umbrella Academy for baseada mesmo neste livro, eles dizem que é, portanto, só temos mesmo que o confirmar, acho que podemos ter aqui uma das melhores temporadas da Umbrella Academy, porque o Hotel Oblivion é muito, muito bom. Depois, outra série de extremo sucesso. Pá, não há como não gostar desta série. Eu vou passar a mostrar-vos, para aqueles que ainda não viram. The Boys explora realmente o que seriam os super-heróis na realidade dos nossos dias. Se realmente existissem pessoas com superpoderes, como é que elas seriam? Acham que andariam aí a fazer o bem ou mais facilmente roubariam tudo à frente porque poderiam fazê-lo apenas pelo simples facto de o poderem fazer? Provavelmente seria esta a segunda hipótese e, portanto, The Boys explora um bocadinho isso. É uma grande série de televisão e é uma grande banda desenhada. Esta banda desenhada é lançada pela Dynamite, que é uma editora pouco conhecida. Aliás, eu diria que se calhar o The Boys foi o seu grande sucesso, e é do grande Garth Ennis, que é também brutalíssimo. E, portanto, tudo o que leiam do Garth Ennis, eu não me lembro de ter lido alguma coisa dele que não seja boa. E a própria arte do The Boys é brutalíssima. E podem também começar por aqui, ver a série de televisão se nunca viram e depois comprar um destes volumes. Este é o volume 1, eu penso que eles são 8, acho eu, é carote. Este custou-me 33,50€ e, portanto, fazer a coleção toda não é fácil, naturalmente. É carote, mas vale bem a pena, não duvidem. Depois, trago-vos aqui um livro que eu não gosto especialmente, mas é o Spider-Geddon e, portanto, é também uma das sagas do Homem-Aranha, eu diria recentes, mais conhecidas. Não aprecio particularmente, mas isto são gostos, naturalmente, e é uma das sagas importantes. Traz um dos novos vilões, uma família de vampiros que agora é uma das grandes adversárias, vá lá, do Homem-Aranha. E o Spider-Geddon, volto a repetir, está longe de ser das minhas sagas preferidas, mas trago-vos, porque eventualmente eu não gosto, mas podem vocês gostar, e é realmente uma das sagas importantes, vá lá, nos últimos tempos relativas ao Homem-Aranha. Depois, dois clássicos, diria eu, este que vocês com toda a certeza conhecem, a Manopla do Infinito, se quiserem chamar, The Infinity Gauntlet, esteve no cinema, foi a base da saga do Infinito, que tanto sucesso teve na Marvel, e esta é a banda desenhada e, portanto, por aqui vocês podem ver as diferenças que existiram entre o filme e a banda desenhada, a importância, por exemplo, que a Nebula tem aqui, o Adam Warlock, por exemplo, que aqui é das personagens principais e que nem sequer aparece na saga do Infinito da Marvel. Ele aparece num pós-créditos de um filme dos Guardiões da Galáxia, é a única referência que existe ao Adam Warlock no MCU, e, portanto, aqui está The Infinity Gauntlet. Bom, é sem dúvida uma boa saga, acho que foi uma boa adaptação, sem dúvida, e a banda desenhada é ótima também. Depois, talvez o reboot mais conhecido da história da DC, Crise nas Infinitas Terras. Já agora dizer-vos que um reboot, porque é que as editoras rebootam a sua linha de continuidade? Porque os artistas têm imensas ideias à solta. É um mundo como não há outro. E, portanto, o que acontece é que há tantos argumentistas a escrever sobre as mesmas personagens que muitas vezes chega a um ponto em que a confusão das linhas temporais já é tão grande que já ninguém se entende. E, portanto, quando isto acontece, o que as editoras fazem é criarem um evento, criarem uma saga que elimine tudo o que elas não querem. E, portanto, aqui o que foi feito foi criar apenas uma linha temporal, porque na banda desenhada e nos universos Marvel e DC existem várias linhas temporais e, portanto, aqui na DC existiam várias terras, e, portanto, o que se fez foi eliminá-las. Elas foram todas eliminadas, e ficou apenas uma no final. Dizer também que
passado não muito tempo, esta linha temporal já estava outra vez toda messed up e, portanto, por isso as editoras de vez em quando têm que ir fazendo reboots. Depois deste, só a DC já teve, que me lembro, pelo menos mais 2 reboots. E, portanto, os argumentistas não dá. Só se um dia fosse sempre o mesmo argumentista a escrever sobre a mesma personagem, seria a única possibilidade. Porque senão isto vai sempre, mas sempre acontecer. E realmente, se por um lado é atraente esta diversidade de linhas temporais e multiversos nos livros de banda desenhada, por outro, para quem começa a ler, é realmente muito confuso e as editoras sabem disso e, portanto, muitas vezes optam por estes reboots. Depois, um livro que eu adoro, e já agora dizer também que estes livros, eu, por exemplo, este livro comprei-o e chama-se A História do Universo Marvel. Comprei numa papelaria no Colombo. Portanto, nem sempre precisam de ir a lojas especializadas em banda desenhada. Eu, por exemplo, compro muito na BD Mania, compro muito na Kingpin Books, mas já sabem, podem mandar VidaNet, ou se quiserem comprar fisicamente, mesmo na loja, há papelarias até que têm estes livros. Não são muitas, mas há. Esta, para quem quer começar também, este livro é ótimo. Traz-vos a história, as origens de todas as personagens Marvel. Todas e mais algumas, elas estão aqui. E portanto é um livro muito completo. E tem aqui todas as origens. Este é daqueles livros para se guardar na prateleira, para irem consultar de vez em quando. Depois, outra das grandes sagas. Eu tenho aqui apenas a 2. E falo-vos da Secret Wars, da saga Secret Wars. Estas são as segundas Secret Wars de 2015. São as menos conhecidas. As mais conhecidas são as primeiras dos anos 80, em que uma entidade chamada Beyonder leva todos os heróis e vilões da Terra para um planeta onde eles vão ter que lutar entre si. É uma das sagas mais conhecidas da história da Marvel. Há de ser adaptada ao cinema com toda a certeza. Esta é a 2. Para continuação, diria que é uma ótima continuação, ao contrário, por exemplo, da Guerra Civil 2, que se lê, mas não é grande coisa. Este Secret Wars 2 é muito bom. Proximamente, desculpem, hei de ter o 1, porque faz falta nesta coleção. Depois, para terminar, 2 livros, eu diria das melhores sagas do Hulk. O Hulk Imortal, aqui em 2 omnibus. E, portanto, se gostam deste super-herói, podem, por exemplo, começar aqui. São histórias recentes. A saga do Hulk Imortal é uma saga recente e que é ótima. E, portanto, termino com estes 2, mas falta, para terminar em definitivo, aquele que eu considero o melhor livro de banda desenhada que aqui tenho. Se calhar o melhor de sempre. Watchmen já foi adaptado ao cinema e diga-se que o filme é ótimo, é um filme muito fiel a este livro, apenas o final não é idêntico, de resto muitíssimo fiel, e este livro é para desfrutar do princípio ao fim. Gostem de banda desenhada, não gostem de banda desenhada, por favor, leiam Watchmen, porque este livro, se há um livro que eu posso recomendar para aqueles que basicamente nunca leram ou nunca acompanharam a banda desenhada e querem começar a fazê-lo, é este Watchmen, esta edição. Diga-se também que o Watchmen teve uma série agora na HBO que também é ótima. Se não viram, vejam, porque vale a pena. Foge um bocadinho àquilo que é o livro, mas tem muitas referências do universo Watchmen, naturalmente, e portanto este livro, eu amo este livro de paixão. E portanto esta edição do Alan Moore, este livro do Alan Moore e do Dave Gibson, os autores originais do Watchmen. Depois têm o The Button, que funciona como uma prequela, e o Doomsday Clock, que também já vos apresentei, que funciona como uma sequela. E 38 minutos de vídeo, eu vou-me despedir. Estes são os títulos, são apenas alguns títulos. Faltam-me aqui, por exemplo, só de cabeça, Berserker, mais Akira. Portanto, há uma série para se fazer um vídeo sobre tudo o que é fundamental na banda desenhada.
acho que o vídeo não pode ter menos que 5, 6 horas, portanto, eu teria que ter aqui 10 vezes mais os títulos que tenho e, portanto, eu os que trouxe foi os títulos que tenho fisicamente e, portanto, que são também os que mais gosto e por isso é que os compro e, portanto, logicamente que ainda faltam aqui coisas, logicamente que cada pessoa que fizesse um vídeo sobre como começar a ler banda desenhada teria a opinião, todos nós teríamos opiniões diferentes, portanto cada vídeo seria diferente e naturalmente isto é apenas um guia para quem quiser começar. Têm muitas lojas no país, podem mandar vir online da Book Depository, da Amazon de Espanha, há muitos sítios, portanto não há razão para não se mandar vir banda desenhada e portanto espero ter-vos ajudado / entretido com estes 40 minutos de banda desenhada. Nós voltamos para a semana. Esta semana não foi um vídeo muito relacionado com wrestling, mas eu já tinha pensado trazer isto há algum tempo, porque existe realmente cruzamento entre aquilo que é o wrestling e a banda desenhada, e muitos dos fãs de wrestling são também fãs de banda desenhada, porque há realmente aqui uma simbiose entre os dois. Nós voltamos para a semana. Vejam toda a programação do SmackDown e do Wrestling.pt e até para a semana.